Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai ver um pouquinho agora sobre as relações morfossintáticas que estão lá no tópico 3. Nas relações morfossintáticas, o que a gente tem? A gente tem a análise morfológica, que é a morfologia, a classificação das palavras ali dentro da oração, e a análise sintática. O problema, pessoal, é quando a gente faz essa análise morfológica, é até mais simples, mas assim, quando tá ali na oração, às vezes a gente fica em dúvida, será que isso aqui é um verbo? Será que é um substantivo? Os substantivos, para a gente verificar eles dentro da oração, quando não tem, a gente vai colocar um artigo para ver se é. Por exemplo, aqui, ações. Ações é um substantivo. Então, para mim ter certeza que é um substantivo, eu vou dizer as ações. Então, eu tenho certeza que é um substantivo mesmo. A palavra ações. Entendeu? Os verbos, para mim, quando eu quero identificar algum verbo, eu sempre fico fazendo a conjugação do verbo ali dentro da oração para ter certeza. Por exemplo, essa palavra aqui, atribui. Atribui é um verbo. Ele atribui. Está conjugado na terceira pessoa do singular. Atribui, do verbo atribuir. Então, eu sei que atribui é um verbo. O adjetivo, ele caracteriza os nomes, que ele pode dar uma característica, uma qualidade para os nomes, para os substantivos, para os adjetivos ou advérbios. Então, o adjetivo, ele é uma qualificação de um nome. Por exemplo, o carro é antigo. Antigo é uma característica do carro, é um adjetivo, entendeu? A palavra antigo é um adjetivo porque ela caracteriza o carro, que é o substantivo. O pronome, ele indica as pessoas do discurso, posses e posições. Os pronomes, eles podem ser usados também como sujeito. Eu, tu, ele, ou como posses, né? Meu, seu, entendeu? Agora que o artigo, ele é utilizado, como eu já falei, para especificar ou generalizar o substantivo. Então, se eu coloco aqui as ações, as, meu artigo. O numeral, ele é usado para contar, indicar quantidade, ordem ou ordem numa posição, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. A preposição, ela faz uma ligação entre as palavras e orações. Pode ser de, para, em. A preposição é importante a gente saber por quê? Porque é a preposição que vai fazer aquela ligação do verbo com alguma outra palavra ou até mesmo do substantivo com alguma outra palavra que vai ajudar a gente a identificar ali se o nosso objeto é direto ou indireto, porque alguns verbos eles exigem o acompanhamento da preposição. Então esse aqui são palavrinhas pequenininhas, mas elas são muito importantes na análise sintática, né? Agora aqui, conjunção, elas servem para unir orações ou termos das orações. As conjunções, elas caem muito em qualquer banca de concurso. Por quê? Porque elas são classificadas, então tem lá as conjunções adversativas, conjunções conclusivas, e você só pode fazer a troca de uma por outra da mesma classificação. Por exemplo, eu não posso trocar a conjunção porém pela conjunção portanto. A conjunção porém adversativa, trocar pela conjunção portanto, que é conclusiva. Quando ele pede para fazer a troca vai ser sempre dentro da classificação. É até bom pegar aquelas tabelinhas das conjunções que tem no material em PDF e ler um pouquinho para ir decorando, né? Quais são de cada classificação lá, porque sempre cai pergunta para fazer a troca de alguma conjunção. Sempre cai. Sempre, sempre, sempre. A gente vai ver um pouquinho melhor, um pouquinho mais das conjunções nas orações subordinadas, orações coordenadas, que tem lá no conteúdo do tópico 4. A interjeição, ela exprime sentimentos. Ah, ui, ai.
O advérbio ele indica modo, tempo, lugar, intensidade e serve para modificar verbos, advérbios e adjetivos. Pouco, muito, simplesmente. A desinência verbal, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a gente a identificar o modo, o tempo e o número dos verbos. A desinência verbal ela vai ajudar a gente a classificar o verbo. Isso também cai nas provas da Fundatec. Eu vi prova lá pedindo para identificar o modo, o tempo. Sempre cai também nas provas de concurso para identificar lá que modo, que tempo se refere determinado verbo. E como que a gente sabe? A gente sabe por essa terminação aqui, ó. Porque se eu disser cantava ou se eu disser falava, são verbos que estão conjugados no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, esse finalzinho aqui, ó, essa desinência aqui, esse morfema aqui vai me ajudar a identificar que esse verbo é pretérito imperfeito do modo indicativo. A mesma coisa aqui com os outros, ó. Se eu cantasse, se eu falasse, se eu olhasse, o final é sempre o mesmo, porque ele é sempre para identificar que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Esses 4 aqui, eles são os que mais caem nas provas, são os que mais caem. É até bom dar uma decorada mesmo neles, porque eles caem muito e confunde um pouco também, porque às vezes se a gente vê um verbo com finalria ali e a banca coloca lá pretérito imperfeito, se a gente não tiver certeza, a gente pode marcar qualquer opção ali, porque acaba confundindo um pouco. Agora, quando a gente diz cantar, vamos. Cantar, vamos. O vá, ele vai me identificar o modo e o tempo. E o mos, cantar, vamos, ele vai me identificar que está no plural. Entendeu? Isso também tem que observar. Por isso que a desinência verbal, ela é tão importante a gente estudar um pouco para as provas de concurso, porque sempre tem questão pedindo, sempre tem. É muito raro não ter uma questão ali que pede para identificar o modo, o tempo do verbo. É muito raro. Agora aqui, na análise sintática, que já é a nossa análise, a nossa análise da sintaxe, né, das orações. Nessa análise sintática, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber quais são os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Porque se a gente souber separar esses 3 aqui, fica muito mais fácil na hora da gente ter que identificar lá nas alternativas as opções que a banca dá lá, a gente saber a correta. Quando a gente faz essa separação é bem mais rápido, a gente consegue identificar muito mais rápido. Ó, os termos essenciais, eles se referem a sujeito e predicado, que é o que contém na oração. O que não é sujeito, o restante, tudo predicado. O nosso sujeito, ele pode ser determinado, indeterminado, inexistente, oculto, simples ou composto. O nosso predicado, ele pode ser verbal, nominal e verbo nominal. Dentro do nosso predicado ali, o que não é sujeito, o restante é predicado, ali dentro do predicado a gente já vai ter outras classificações. Vão ter termos integrantes, vão ter termos acessórios, dependendo da oração. Algumas não apresentam termos integrantes ou acessórios, dependendo do verbo, mas é o que a gente vai identificar. Por isso que é importante saber o que é o quê, porque na hora que a gente bater o olho na oração, a gente já consegue perceber ali o que pode ser retirado ou não daquela oração. O predicado ele pode ser verbal, ou seja, o núcleo é um verbo intransitivo, transitivo direto ou transitivo indireto.
O predicado pode ser nominal, quando o núcleo dele é um nome que está caracterizando o sujeito ligado por um verbo de ligação. Ó, por exemplo, eu sou forte. Eu, sujeito, sou, verbo de ligação, forte. Tá me qualificando ali, tá qualificando o sujeito. Então, o meu núcleo é um nome. Então, o predicado é nominal nesse caso. Ou pode vir, né, um predicado com os dois, com o verbo e com o nome, que apresenta dois núcleos, verbal e nominal. Agora aqui, os termos integrantes. Os termos integrantes, eles são os nossos complementos. Eles não podem ser retirados da oração, por quê? Porque dependendo ali do verbo que a gente usar, se for verbo transitivo, ele vai exigir complemento. Então, a gente não consegue retirar da nossa oração os termos integrantes, porque eles são complementos ali ou do nosso verbo, ou no caso de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Aqui, os termos integrantes, no caso do verbo, pode ser objeto direto e objeto indireto. O objeto direto, eles são aqueles complementos que são ligados ao verbo sem preposição, que eles são ligados a verbos transitivos diretos, que são verbos que não exigem preposição. Ou pode ser objeto indireto, quando são ligados por preposição, ligados aos verbos transitivos indiretos. Agora, aqui os termos acessórios. Os termos acessórios da nossa oração, eles são termos que podem ser retirados, ou seja, eu posso tirar aquele termo ali da minha oração e não vai provocar alteração do sentido do que eu quero dizer na oração, entendeu? Eu vou explicar um pouquinho mais ali no exemplo, aí vocês vão conseguir pegar bem isso. Os termos acessórios, eles podem ser adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, que é a explicação, ou vocativo, que é o chamamento lá para atrair a atenção do interlocutor. Esses termos aqui, eles podem ser retirados da minha oração, que não vai provocar alteração de sentido. Outra coisa também que cai nas provas da Fundatec é sobre agente da passiva. O que é o agente da passiva? Ele vai apresentar ali o sujeito na posição de voz passiva, quando a voz é passiva. Porque se eu disser assim, a pizza foi saboreada pelo menino. A pizza, ela tá numa posição de sujeito, mas a pizza, ela não cometeu a ação, a pizza sofreu a ação. Então, ela está na voz passiva. A pizza foi saboreada pelo menino. Aí, o que a banca faz? A banca pede para passar para a voz ativa. Na voz ativa, ficaria assim: o menino saboreou a pizza. Então, o menino cometeu a ação e ele está na sua posição de sujeito. Então, a banca pode pedir para fazer essa troca quando se refere a voz passiva e voz ativa, do sujeito, que indica quem cometeu a ação na oração, ela pode pedir para fazer essa troca aqui. Eu vi algumas questões da Fundatec sobre isso, beleza? Só para vocês entenderem. Aqui, os exemplos agora, que os exemplos eles vão ajudar a entender bem melhor. Quando eu tenho a oração aqui, as estudantes gravaram um vídeo sobre a aula. As estudantes é o meu sujeito, aqui, meu sujeito, as estudantes. Estudantes é um substantivo. O restante é o meu predicado. O que eu tenho que ver aqui? O que tem no meu predicado? Tem o verbo gravaram. Gravaram. Quem grava, grava algo. Então, o meu predicado ele é verbal
e ele tem um verbo que é transitivo. E o verbo transitivo, ele precisa de quê? De complemento, porque se eu disser eu gravei, tá, mas gravou o quê, né? Eu gravei um vídeo. Então, o meu verbo gravar, ele vai me exigir um complemento. Então, ele é um verbo transitivo, um complemento sem preposição. Então, ele é verbo transitivo direto. Ó, verbo transitivo direto. Meu verbo gravaram. Gravaram o quê? Um vídeo. Um vídeo é meu objeto direto. Um vídeo é meu complemento, é o complemento do meu verbo. Ele é integrante. Eu não posso tirar ele. Não posso tirar ele, porque ele é integrante. Ele é meu complemento, ó, complemento do meu verbo. Agora aqui sobre a aula eu posso tirar. Então, sobre a aula, ele é o meu termo acessório. Eu posso tirar ele, eu posso dizer: as estudantes gravaram um vídeo. Minha oração continua com sentido se eu tirar sobre a aula. Mas eu uso o sobre a aula aqui como uma qualificação aqui do meu substantivo. Vídeo. Vídeo do quê? Vídeo sobre a aula. Então, esse aqui é um adjunto adnominal. Beleza? Um adjunto adnominal, porque ele é um termo acessório que eu posso retirar da minha oração e ele está se referindo aqui ao meu substantivo, beleza? Agora aqui, precisa-se de roteirista. Precisa-se. Quem precisa? Não sabemos. Então, é um sujeito indeterminado. E a partícula C ali é uma partícula indeterminadora do sujeito. Ela está aqui com o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, que eu sei que tá me ajudando a identificar aqui que o meu sujeito é indeterminado. Precisa-se do quê? O verbo precisar é quem precisa de algo ou precisa de alguém. Então, o verbo precisar, ó, preciso de ajuda. Ele é um verbo que ele exige um complemento com preposição, com a preposição de. Então aqui já é um verbo transitivo indireto, porque ele exige a preposição de. Precisa-se de roteirista. Então, é o meu verbo transitivo indireto. Roteirista é o meu objeto indireto, porque ele é ligado ao meu verbo por preposição. Agora, se eu colocasse outra palavra aqui, a palavra experiente, precisa-se de roteirista experiente. Experiente está se referindo a roteirista. É um adjunto adnominal, mas é um termo acessório que eu posso retirar. Minha frase vai continuar tendo sentido se eu tirar a palavra experiente. Entendeu? O médico cardiologista passou a noite no plantão. Fernando, médico cardiologista, quando eu digo médico cardiologista, eu estou fazendo o quê? Eu estou explicando aqui o que o Fernando é. Eu posso retirar? Posso. Fernando passou a noite no plantão. Entendeu? A mesma coisa aqui com o vocativo. Ó, senhora, me dê licença? Eu consigo retirar? Sim, me dê licença. Ele também é um termo acessório. Ou eu posso dizer, por favor, vírgula, senhora, vírgula, me dê licença. A diferença do vocativo para o aposto é que o aposto ele é uma explicação do termo anterior. O vocativo ele é um chamamento. Por favor, senhora, dê licença. É um chamamento ao interlocutor. Esse outro exemplo aqui, eu sou forte, que é o que eu falei para vocês. Eu, sujeito, sou do verbo ser, que é um verbo de ligação. E forte, que é uma característica do meu sujeito. Então, quando eu digo eu sou forte, a palavra forte é o predicativo do sujeito. Esse outro exemplo aqui, Maria dormiu.
Dormiu, ele é um verbo intransitivo, ele não exige complemento. Então, se eu digo Maria dormiu, é uma frase com sentido completo, ele não precisa de complemento. Mas se eu disser Maria dormiu muito, essa palavra muito, eu posso retirar? Posso, não vai alterar o sentido da minha oração, mas ela é o quê? Ela é um adjunto adverbial, é um termo acessório que eu utilizo para intensificar o meu verbo. Maria dormiu muito, mas eu posso retirar porque ele é um termo acessório e ele é um adjunto adverbial porque ele intensifica o meu verbo. Vamos ver como a Fundatec cobra isso. No trecho, em março de 2020, o vírus já havia se disseminado globalmente, levando a OMS a declarar a pandemia. As palavras em destaque são classificadas como, respectivamente, o de é uma preposição, globalmente é um advérbio e o a é o meu artigo que está aqui acompanhando o meu substantivo aqui, pandemia. Então, a gente tem uma preposição, um advérbio e um artigo. Vocês percebem que essa análise aqui é uma análise morfológica? É a morfossintaxe, ó. É eles pedindo uma análise morfológica da oração. Diferente dessa aqui, ó. Na frase, o profissional deve, antes de tudo, evitar o combate. Tá vendo aqui? A gente já tem um aposto, ó, antes de tudo, explicando, e pode ser retirado, que é um termo acessório. Aqui não está sublinhado, acho que foi na hora de copiar e colar lá da prova, ó. Mas é o profissional e evitar o combate. O profissional, ele é o quê? Ele é o meu sujeito. Meu sujeito. O profissional deve. Quem deve, deve algo. Então, o meu verbo aqui deve, ele exige um complemento. Então, esse complemento é um objeto direto, porque não precisa de preposição, beleza, pessoal? Então, a gente tem ali um sujeito e um objeto direto, beleza? Aqui nessa questão, na linha 3, na construção, um não sei o que perturbador, a autora criou uma expressão equivalente a um vocábulo pertencente a uma classe de palavras da língua portuguesa. Opa! Na linha 3, eu li muito rápido. Na linha 3, na construção um não sei o que perturbador, a autora criou uma expressão equivalente a um vocábulo pertencente a uma classe de palavras da língua portuguesa. Sendo assim, assinale a alternativa que indica a classe a qual ela pertence. Aqui a gente olharia no texto para ver o sentido, né, o que ela quis dizer, mas quando a gente pensa assim, um não sei o que perturbador, a gente está se referindo a quê? A um sentimento, uma sensação, um sentimento. Então, quando eu digo sentimento, ó, se eu substituísse aqui por sentimento, sentimento é o quê? É um substantivo, o sentimento. Então, a alternativa aqui seria substituição por um substantivo, beleza? Essa outra aqui, assinale a alternativa que indica a correta classificação do termo sublinhado no trecho a seguir. Paz interior, amigos leais, nossas músicas, livros, fantasias, desilusões e recomeços. Tudo isso, ó, explicando tudo isso, é o que? É o meu aposto. Ó. Ele está resumindo todos os termos ditos anteriormente. Então, eu tenho aqui um aposto resumitivo. Agora, quando eu digo assim, assinale o número do termo que exerce a função de predicativo do sujeito no período a seguir. A numeração que está inserida imediatamente após o termo sublinhado ao qual ela se refere. Ó, esse número aqui, ele está se referindo a esses termos sublinhados, ó, que é para assinar lá nas alternativas, só colocar só o número.
Qual desses aqui é o meu predicativo do sujeito? Lembra daquele exemplo eu sou forte, que o verbo ser lá, eu sou, ele é usado como verbo de ligação? Aqui a gente tem ele também, ó. Será. Ele será. Ele é meu sujeito oculto, será o meu verbo de ligação. Tão gratificante. Esse tão aqui, ele está só intensificando, mas o meu adjetivo aqui é gratificante, que ele está se referindo a quem? A ele. Ele é gratificante. Ele, o meu sujeito oculto, é gratificante. Então, essa palavra aqui, gratificante, ela é o meu predicativo do sujeito. Então, a alternativa aqui, ó, o número 1, alternativa A. Beleza? Agora essa aqui. Assinale a alternativa que indica a palavra que tem função sintática de núcleo do sujeito, de forma verbal, da forma verbal concluiu, no trecho a seguir. Um relatório produzido pelo Escritório Regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde concluiu que a arte-terapia tem resultados positivos. Concluiu. Que concluiu? O relatório concluiu. Então, a minha alternativa aqui é relatório, porque está se referindo aqui, o meu verbo está se referindo aqui ao relatório, que o relatório concluiu. Beleza, pessoal? Eu vou gravar para vocês um vídeo de crase, de orações subordinadas e coordenadas e de redação. Beleza? Abraços.